No vídeo de hoje aqui eu vou compartilhar aqui um áudio com os irmãos que eu recebi agora, esses dias atrás. Na verdade era até para eu ter gravado esse vídeo, só que por falta de tempo eu não consegui. Mas eu vou compartilhar com vocês para ver o seguinte. É um áudio de uma pessoa da CCB, não sei quem é a pessoa, mas aqui o que importa é o conteúdo desse áudio. Vocês vão ver que apesar de muita gente negar e falar, não, não tem exclusivismo, não tem isso, nós somos igrejas evangélicas igual às demais, só que um pouquinho melhor, obviamente, mas vocês vão ver neste vídeo, eu vou compartilhar o áudio todo e vou fazer aqui alguns comentários e até vai ser legal porque a gente pode usar isso daí para aprender um pouco mais, porque esses dias atrás me fizeram uma pergunta também nesse sentido, né? Querendo algum esclarecimento um pouco melhor sobre o tema do batismo, que é o caso do assunto desse áudio, né? Tá bom? Então vamos lá, a gente vai falar sobre isso e vai ser muito interessante. Só que antes, preciso te lembrar de se inscrever no canal. Se inscreve, curta e compartilhe, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer e ajuda a mensagem do Evangelho a chegar a muito mais pessoas, tá bom? E também nós temos aqui nossos grupos que ficam sempre aqui embaixo, né? Nossos grupos, outras redes sociais, também se inscrevam em todas. Eu tenho postado pouco nessas outras redes sociais, mas eu devo começar a postar mais, então para você não perder nada, vai lá e se inscreva, tá bom? Então, bora lá, vamos pro vídeo? Deixa eu só pegar aqui, eu colocar meu fone. Então eu recebi, fazer só um resumo, eu recebi um áudio num dos grupos aqui de WhatsApp, me passaram pessoalmente isso. Eu não olhei, eu não tinha visto no grupo, mas depois me encaminharam isso, me fizeram algumas perguntas e tal, e falaram assim: olha esse áudio, ouve esse áudio que aqui ele está falando sobre um tema de batismo e eu queria tirar algum esclarecimento. Bom, então já aproveitando para isso, eu vou tocar aqui o áudio e a gente vai reagir a este áudio, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver, eu acho que vai estar funcionando tudo certo. Pera aí, deixa eu só colocar aqui na tela para vocês verem a reprodução. Vamos lá. Família, paz Deus, Deus que abençoe todos. Como nós somos uma família de um povo da congregação, né, que servimos a Deus junto à Irmandade, né, vamos dizer assim. Eu espero que esse áudio seja para mim, foi um motivo de muita alegria. Para mim foi. Então, vamos lá. Então você vê que pela saudação e tal é o áudio de alguém da congregação, né? E ele vai estar explicando aqui que foi um negócio de muita felicidade para ele, de muita alegria. Você vai ver que é interessante, porque se realmente eles realmente acreditassem, igual algumas pessoas falam, que não, nós somos uma igreja como outra qualquer, a alegria não se justificaria. Mas agora você vai ver a alegria, a grande alegria dele, qual o motivo que foi. Mas vamos lá. Queria compartilhar com vocês. E outra coisa, tá? Aliás, deixa eu até dar uma aceleradinha aqui. Porque assim, esse áudio, só para que vocês saibam, não tem nada contra essa pessoa. Na verdade, nem sei quem é, só estou usando aqui para poder ter uma questão de um contexto para poder explicar para vocês. Inclusive, eu até dei uma aceleradinha para dar uma disfarçada na voz dele, tá bom? Vinha vindo aqui para Santos, parei no grau 56 ali, num posto para tomar um café. E tinha um senhor ali, um irmão da Assembleia de Deus. E ele olhou para mim e falou: de que mistério? Ele fala mistério, né? Que ministério você é? E eu falei: sirva a Deus na congregação. E ele falou: queria conversar com o irmão um pouquinho. E conversa vai, conversa vem, tá proseando um pouquinho. Então, eu não sei se isso daí é verdade, se não é, mas você vê, encontrou uma pessoa ali da Assembleia de Deus, segundo ele, um irmão, mas você vai ver que não é tão irmão assim. E aliás, é até interessante para quem aqui é de igreja pentecostal, que está aqui, por exemplo, da Assembleia de Deus, que acha que você é considerado irmão realmente na fé, vocês vão ver que não é desse jeito, não. Mas ele vai dizer que aconteceu um negócio ali. Então, ele parou num graal ali, ele estava viajando. E aí, nesse grau que aconteceu o milagre, né? Vamos ver. Falou: irmão, como que é feito o batismo na igreja que você congrega? Como é o batismo da congregação? Eu falei: o batismo da congregação é por imersão. E ele é feito em nome de Jesus Cristo, que batizo, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele olhou para mim e falou: irmão, sabe que esse é o único batismo apostólico?
É o único batismo correto hoje dentro das igrejas. Tá vendo? Então, quer dizer, como que é feito o batismo na congregação? Nossa, o batismo na congregação é em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o único batismo apostólico que existe. Ou seja, resumindo, todos os demais, todo mundo que batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo está errado. Não é um batismo apostólico e o batismo está errado. Inclusive, você vai ter que se rebatizar de novo, entendeu? Olha só, e é bem interessante essa questão desse batismo, por quê? Porque eu já vi diversas explicações o porquê é batizado em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dependendo do ancião aí que você pergunte, ele vai te dar uma explicação diferente. Já começa por aí que não tem uma organização nisso daí, como quase nada lá tem, mas assim, não tem uma organização doutrinária para explicar o porquê que eles fazem isso. Bom, deixa eu tocar aqui e a gente já explica isso daí, vai. E eu fiquei na minha, fiquei em paz. Esse é o único batismo apostólico. É o único batismo correto hoje dentro das igrejas. E eu fiquei na minha, fiquei em paz, para o pessoal não achar também que a gente tá querendo, né? Eu falei, irmão? Ele falou, que eu tô Claro, é humildade, né? Não é o único. Que nossa, não fica em paz. Ficou tão em paz que gravou um áudio e mandou para um monte de grupo, né? Vamos lá. dentro das igrejas. E eu fiquei na minha, fiquei em paz, para o pessoal não achar também que a gente tá querendo, né? Eu falei, irmão? Ele falou, que eu tô examinando a Sagrada Escritura, ele é da Assembleia de Deus, falou, eu tô examinando a Bíblia com bastante cuidado. E eu estava lendo esses dias atrás, e em 2 de Atos dos Apóstolos, verso 38, quando teve a decisão. Quer ver, ó? Deixa eu colocar aqui, ó. Atos dos Apóstolos 2, versículo 38, que é o que ele vai falar aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Ele vai citar exatamente isso daqui. Vamos lá. Do Espírito Santo em Jerusalém, aqueles 3.000 irmãos creram no Senhor e chegaram em Pedro e falou, o que é preciso para a gente, né, estar aí desfrutando dessa glória que vocês estão? E Pedro falou assim, importa, ele falou, olha bem como que Pedro falou, importa que todos que sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ele falou, então ali. Então vamos lá. Ele disse que Pedro, depois de pregar, perguntaram para ele o que a gente deve fazer para participar dessas glórias de vocês aí. Então, quer dizer, Pedro manda, eu vou até ler aqui para vocês. Respondeu Pedro. Para começar, que isso daqui já está meio fora de contexto, né? Mas vamos lá. Quer ver? E ouvindo estas coisas, compungiram-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Primeiro, a pergunta não foi o que a gente deve fazer para participar dessa glória de vocês, até porque o coração deles já havia sido compungido. E compungido pelo quem? Pelo Espírito Santo. Por quê? Porque aqui em 2 de Atos dos Apóstolos, Pedro faz uma pregação lindíssima, belíssima. Quem já ouviu essa pregação toda sabe. Ele conta toda a história, mostra quem era o Cristo e, obviamente, o Espírito Santo operando no coração daqueles homens compungiu o coração deles. Então, eles já estavam com o coração compungido. E aí, obviamente, a pergunta: e aí, o que a gente faz agora, né? Então, faltava só uma coisa. Eles não creram? Sim, serem batizados. E aqui, ó, respondeu Pedro: arrependei-vos. Ele falou: seja batizado. Vamos voltar aqui o áudio dele um pouquinho. Vamos lá. Vocês estão? E Pedro falou assim, importa. Ele falou, olha, apóstolo 2 de Atos dos Apóstolos, verso 38, quando teve a descida do Espírito Santo em Jerusalém, aqueles 3.000 irmãos creram no Senhor e chegaram em Pedro e falou, o que é preciso para a gente, né, estar aí desfrutando dessa glória que vocês estão? E Pedro falou assim, importa. Ele falou, olha bem como que Pedro falou, importa que todos que sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Então vamos lá. Então ele disse que o foco do Pedro foi no batismo. Olha aqui, ó. Respondeu Pedro: arrependei-vos. Foi a primeira coisa. Ou seja, uma vez que você creu que foi a mensagem passada e outra vez que você se arrependeu, você faz o quê? Você cumpre o rito, que é: cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Bom, esse para a remissão dos pecados aqui, eu tenho um vídeo que eu trato só
dessa parte, entendeu? Esse para aqui não significa que é o batismo que perdoa seus pecados, é porque eles tiveram os pecados perdoados, então, portanto, eles foram batizados. Esse para aqui no grego é uma preposição lá chamado eis. Né? Então, esse eis em grego, a aplicação dele é por causa de eles terem crido, se arrependido, e aí, portanto, eles foram batizados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí ele vai continuar, pois para vós é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E aí é o seguinte, e aí o que acontece? Ó, com muitas outras palavras deu testemunho e exortava dizendo, salvai-vos dessa geração, ou seja, se arrependam. Então os que lhe aceitaram foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, ou seja, o foco da pregação toda, o foco dessa pregação inteirinha, qual que foi? Creiam, se arrependam. E qual que é o foco que ele está dando? Batizados em nome de Jesus. A gente vai chegar lá, entendeu? A gente vai chegar lá. E aí, deixa rodar o áudio que vocês vão ver só que vai piorar. Para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E Fronton ali Pedro deixa bem claro que o batismo é feito em nome de Jesus Cristo. E inclusive ele fala assim, Pedro fala, importa. Bom, eu não vi importa nenhum ali. Então já começa por aí, né? Vamos lá. Eu falei, como que é feito o batismo do irmão? Ele falou, lá nós é imergido também, mas fala, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem Jesus Cristo no nosso batismo. Somente tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu falei, irmão, mas e o Filho? Esse Filho não é Jesus Cristo? Ele falou, não, estamos falando de Evangelho. Quando se trata de Evangelho, o Evangelho é de Jesus Cristo. Chega, ó, quer dizer, mas espera aí, se você batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Filho não é Jesus? Então. Ah, não, mas espera aí, a gente está falando de Evangelho. O Evangelho é de Jesus Cristo, não é do Filho? Entendeu? Não é do Filho? Você vai ver que ele vai diferenciar as pessoas. É por isso que eu digo, se você é da CCB e você perguntar para o seu cooperador, para o seu ancião, rapaz, cada um vai dar uma resposta diferente para isso. Aqui ele vai separar as pessoas, ele vai dizer, Jesus Cristo é uma coisa, o Filho é outra. Aí você pega a ideia da natureza hipostática de Cristo, que Cristo é 100% Deus e homem, e joga no lixo. É exatamente o que ele vai fazer aqui, entendeu? Com essa ideia de que o Filho e Jesus são coisas completamente separadas. Vamos lá. Filho não é Jesus Cristo? Ele falou, não, estamos falando de Evangelho. Quando se trata de Evangelho, o Evangelho é de Jesus Cristo. Aquele Jesus que nasceu no ventre de Maria, que viveu aqui, por 33 anos viveu entre nós. Este é o Evangelho dele. Então deve ser batizado no nome dele. Então, aí você pega aquela frase de Pedro e também joga fora, né? Porque quando Jesus pergunta, que dizem eles que eu sou? Aí eles vão falar, um profeta, isso, aquilo. E que dizem vós, né? Aí Pedro revela, né? Tu és o Filho de Deus. Não revelaste, né? Nem corpo, nem assim, mas revelaste, né? Quer dizer, Deus mostrou ali para ele que estava revelando exatamente a natureza do Filho. Não, e taca no lixo também, porque é outra pessoa. Na verdade, Jesus homem, ele estava aqui solamente homem, certo? Somente homem. E aí, quando ele morreu com os 33 anos lá, aí quando ele ressuscita, aí sim, a partir dali é filho. Até então não era filho. Você vê, não faz sentido nenhum isso daqui. E você vai ver a grande felicidade dele, obviamente. Mas vamos lá. Que viveu aqui, por 33 anos viveu entre nós. Este é o Evangelho dele. Então deve ser batizado no nome dele. Ele falou, o irmão quer saber uma outra parte também, que ele está unindo agora, eu creio que é pelo Espírito Santo que está acontecendo tudo isso. Porque tá vendo, ó? Ele falou, ele está unindo agora o que? Ele está se achegando a nós. E eu creio que é para o Espírito Santo. Obviamente, porque qual que é a cabeça dele? É irmão. Irmão é simplesmente uma forma de falar educada. Por quê? Porque eles sabem que isso daí dá problema se você não chamar de irmão. Mas o fato é o seguinte, quer dizer, se o Espírito Santo está movendo o coração dele para se agregar à CCB, é porque ele reconhece que negócio de irmão, nada, ali não tem Espírito Santo, não tem nada, ali na verdade é uma religião, e aí quando ele vem para cá, ele vem para graça. É isso, entendeu? Querendo ou não, é exatamente isso. Dele.
Ele falou, o irmão quer saber uma outra parte também, que ele está unindo agora, eu creio que é pelo Espírito Santo que está acontecendo tudo isso, porque despertou nele já. Ele falou, em 8 de Atos dos Apóstolos, Felipe, o apóstolo, ele foi para Samaria, e os samaritanos creram em Jesus, creram em Cristo Jesus. Então, ele batizou todos eles, batizou todos que creram, é lógico, todos que creram. Aí a notícia chegou até aos apóstolos, e os apóstolos mandaram o apóstolo Pedro e João ir até de encontro com Felipe para orar com aqueles irmãos de Samaria. E falou, e lá Pedro orou e Deus deu o Espírito Santo para eles, após ser batizado no nome de Jesus Cristo. Tá? E ele falou, irmão, inclusive... Para começar, que isso daí que ele está falando não está no texto. Porque no texto, aqui, ó, 8 de Atos dos Apóstolos, Felipe está lá, prega, realmente acontece um movimento muito bonito, existe conversão, existe batismo, e aí, ó, quer ver onde é que está isso daqui, ó? Quando, porém, deram crédito a Felipe e tal. Tá, ouvindo os apóstolos, tá, e aqui, ó. O próprio Simão abraçou a fé, tendo sido batizado, acompanhava Felipe, observando extasiados os sinais maravilhosos. Ou seja, todos aqui já estavam batizados, certo? Já estavam batizados. Aí vai dizer assim, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram Pedro e João, os quais, descendo lá, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Isso daí foi após o batismo, eles já tinham sido batizados, entendeu? E aí houve esta oração. Essa parte aqui eu posso explicar depois num vídeo à parte, porque isso daqui é um assunto bem interessante. Por que eles receberam depois e não quando creram? Porque o Espírito Santo você recebe quando você crê, entendeu? E aqui aconteceu esse caso. O porquê que será que aconteceu esse caso? Se você tem dúvida sobre isso, deixa aqui nos comentários, que eu faço um vídeo só para isso. Obviamente, se tiverem dúvidas. Se não tiverem dúvidas, eu não faço não. Mas se tiverem, depois eu faço. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Ué, o problema aqui não é a palavra mágica em nome do Senhor Jesus? Se é a palavra mágica, por que eles não receberam? Você vê, entendeu? Deixa mais um pouquinho que eu vou explicar esse em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo para ele, para orar com aqueles irmãos de Samaria. E falou, e lá Pedro orou e Deus deu o Espírito Santo para eles, após ser batizado no nome de Jesus Cristo. Tá? E ele falou, irmão, inclusive está até entre aspas, eles eram batizados somente em nome de Jesus Cristo, deixando bem claro. Aonde está as aspas aqui? Aqui não tem aspas nenhuma. Eles eram batizados somente em nome de Jesus. Onde está aspas aqui no texto? Não tem isso. Isso é invenção, entendeu? Vamos lá. Cristo. Tá? E ele falou, irmão, inclusive está até entre aspas, eles eram batizados somente em nome de Jesus Cristo, deixando bem claro que os apóstolos batizavam em nome de Jesus Cristo. Eu falei, Senhor, e comecei a sentir uma alegria muito gostosa. Eu falei, não quero transmitir pessoa para achar que a gente... falei, Senhor, tem piedade. Ele falou, o batismo apostólico dos apóstolos eram feito em nome de Jesus Cristo. Ó, eu vou deixar rolar o resto do áudio dele daqui a pouquinho, mas deixa eu explicar rapidamente para os irmãos o que significa ser batizado em nome de Jesus. Todo batismo cristão, ele é em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque se vocês pegarem, se vocês tiverem a curiosidade, vão lá nos evangelhos, depois que Cristo dá a ordem, portanto, ide por todo mundo, pregai a toda criatura, e aí ele vai assim, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o próprio Cristo mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que todo batismo feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é um batismo feito em nome do Senhor Jesus? Porque você fazer um batismo em nome de alguém significa fazer o batismo sob a autoridade de alguém. Pensa só. Vamos supor que você é um embaixador e você vai, em nome do presidente da República, representar o seu país em um outro país estrangeiro. Por um acaso, para você estar em nome do presidente da República, você tem que sair, vamos supor, o presidente da República hoje é o Lula, né? Então você vai chegar lá no outro país, Lula, 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 ou na época do Bolsonaro, 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 ou Michel Temer, Michel Temer. Não. Você está ali representando, você está em nome, você está sob a autoridade de quem mandou. Então você vai fazer o quê? Transmitir a mensagem qual foi passada. Todo mundo sabe que a autoridade você não é embaixador,
Você não é embaixador do Brasil? Em nome do presidente do Brasil? Você precisa ficar repetindo o nome do presidente do Brasil? Não precisa, entendeu? Então, quando a gente fala de batismo em nome de Jesus, é batismo sob a autoridade de Jesus. Por quê? Como é que a gente sabe? Quando você anuncia o evangelho, você está anunciando. Você crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Então seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A autoridade está ali. Simples assim. É muito simples. Por quê? Se esse requisito, digamos assim, você tivesse que falar batizado em nome do Senhor Jesus, fosse a palavra mágica para que o batismo valesse ou deixasse de valer, era um problema, porque o próprio Cristo ensinou errado. Entendeu? Quer dizer, o próprio Cristo nos evangelhos diz assim: ide por todo mundo, pregai a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o próprio Cristo teria ensinado errado. Então você vê que não faz sentido absolutamente nenhum. É uma mistura de exclusivismo, no sentido de que só nós temos a fórmula mágica correta do batismo, e ignorância bíblica, entendeu? Essa que é o misto do negócio ali. É um misto de... É igual eu já peguei umas figurinhas, né? Um misto de tristeza e amargura, né? Infelizmente. Mas vamos lá. Agora ele vai comunicar a felicidade dele, obviamente. Gostosa, eu falei, não quero transmitir pessoa para achar que a gente... Eu falei, Senhor, tem piedade. Claro. Ele falou, o batismo apostólico eram feito dos apóstolos, eram feito em nome de Jesus Cristo. Verdade, irmão, ele falou, verdade, é o nome de Jesus Cristo. Quando eu falei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aí já é o segmento após aceitar o batismo do Cristo Jesus. Então, primeiro é o batismo. Ou seja, você é batizado 2 vezes. Então, em nome de Jesus Cristo te batizo, aí mergulha, aí volta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aí mergulha de novo. Porque é a única forma que isso daí faz sentido do que ele está falando. Quando eu falei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aí já é o segmento após aceitar o batismo do Cristo Jesus. Então, claro, porque Jesus não é o Filho, né? Então é exatamente isso daí, né? primeiro é o batismo no nome tem ironia, tá? de Jesus Cristo, e depois você recebe o Pai, o Filho, que aí ele falou para mim, já no céu, irmão, o apóstolo João escreveu na primeira carta de João, pode ler lá, primeira carta de João 5, ele fala, esses três testificam no céu, ele falou, o Pai não... Inclusive, essa parte que ele cita aqui, isso daí chama parênteses joanino. Eu acho que eu vou fazer um vídeo só para tratar disso daí, porque esse texto tá errado, inclusive, tá? Mas deixa, vamos para lá. É o Filho mais, já é a palavra, que é o Filho, e o Espírito Santo, são três que dão testemunho lá no céu, que falam no céu. Ele fala assim, e estes três testificam na terra. Ele falou, agora já está falando na terra. É o Espírito, a água e o sangue. Gente, olha o fundamento. O Espírito, a água e o sangue. Ele falou, quando... Vamos ver o fim do fundamento, hein? Vamos ver. Eu fico até com medo desses fundamentos, que é tão profundo que cheira a enxofre, né? Geralmente. Vamos lá. É o Espírito, a água e o sangue. Gente, olha o fundamento. O Espírito, a água e o sangue. Ele falou, quando o soldado rasgou o lado de Jesus, jorrou água e sangue. Olha que fundamento. Ele falou, então nós somos nascidos no Cristo. Por isso que o evangelho é de Jesus Cristo, crucificado. Por isso que o batismo deve ser feito no nome do Cristo crucificado. E depois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que já é as pessoas, após aceitar o evangelho, esses três vão te seguir, já na divindade, isso já falando já coisa celeste. Gente, eu não sei se vocês estão conseguindo andar com o raciocínio comigo. É muito profundo isso. Ele falou, e se for verdade isso que eu estou entendendo, o único batismo correto é o batismo da congregação. Aí, ó, tá vendo? Aí chegou onde ele queria. É o único batismo correto. E aí, rapaz, é daí pra pior, né? Mas vamos lá. Ele falou, e se for verdade isso que eu estou entendendo, o único batismo correto é o batismo da congregação. E falando dentro do restaurante, os motoristas tudo ouvindo. E eu, meu Deus do céu, a gente ali quietinho. Irmão, então tá bom. E ele falando, todos estão batizando há séculos errado. Porque nenhuma igreja batiza em nome de Jesus Cristo. Todo mundo... Desde os apóstolos, né? Então, desde os apóstolos até chegar a 1910, que também não é, porque o batismo ali da CCB, historicamente, esse negócio de nome de Jesus Cristo te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso é novo na história da CCB, entendeu? Porque no começo era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo mesmo, entendeu? Essas são as novas luzes. Então, quer dizer, tem uns 50 anos para cá é que finalmente teve o primeiro crente batizado corretamente. O resto... Ai, ai...
fala, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome de Jesus Cristo, que é o autor do Evangelho, que é o fundador, vamos entender assim. É o fundador do Evangelho, é Jesus Cristo, aqui na Terra. É engraçado, né? Chega a ser engraçado, porque assim, é triste, mas é engraçado, porque ele é o fundador do Evangelho. Na verdade, se eu tivesse próximo dele, eu perguntaria: o que é Evangelho, irmão? Me explica, por favor, o que é Evangelho? Você vai ver que ele nem vai saber o que é Evangelho. Ele é o fundador do Evangelho. O que é Evangelho? Possivelmente vai falar: o Evangelho é aquela igreja cinza que tem assim nome do Senhor Jesus. O nome de Jesus Cristo, que é o autor do Evangelho, que é o fundador, vamos entender assim. É o fundador do Evangelho, é Jesus Cristo, aqui na Terra. Vocês estão entendendo? Eu achei muito profundo, Falei, então tá bom, irmão, Deus abençoe. Vai orando a Deus, aquilo que Deus fazer, o irmão sentir, o irmão faz. Ele falou, então tá certo, Deus abençoe, virou as costas, vai embora. Eu tô numa alegria tão grande, porque é coisa que nunca foi explicado pra nós. Pela minha congregação, eu nunca ouvi. Às vezes Exatamente. Nunca foi explicado para ninguém, né? Assim, na congregação nunca ouvi. Você vê que, exato, essa explicação dele é uma das milhares de variações que tem, porque que faz em nome da quaternidade aí, entendeu? Mas você vê, a nova revelação, né? até o ministério sabe isso aí com profundidade, mas nunca foi passado pra nós. Então o batismo é feito em nome de Jesus Cristo, porque pela minha Opa, que peraí, o Deus ministério fazer, o irmão sabe. sentir, o irmão faz. Ele falou, então tá certo, Deus abençoe, virou as costas, vai embora. Eu tô numa alegria tão grande, porque é coisa que nunca foi explicado pra nós. Pela minha congregação, eu nunca ouvi. Às vezes até o ministério sabe isso aí com profundidade, mas nunca foi passado pra nós. Então o batismo é feito em nome de Jesus Cristo, por causa do Jesus Cristo que nasceu e que foi criado aqui entre nós e deu testemunho. Tanto que o evangelho é dele. E depois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é após a asserção que o Senhor subiu para o céu, aí já é os três que seguem a igreja, aqueles que creram no Evangelho do Cristo. Então, o Filho se torna a palavra. E aí ele falando, eu entendi que nós somos o único povo da terra que entra na igreja e busca a palavra. Vocês entenderam isso aí? Todo mundo busca a mensagem. Ai, minha nossa. Rapaz, você vê, né? Então, infelizmente é isso. Assim, é triste porque você vê que a pessoa, e aí ele vai pegar nesses sinais aí, vai ficar mais iludido ainda. Mas mais iludido ainda. Porque, rapaz, quer dizer, nosso batismo é o único certo. Ah, peraí, então Cristo ele se torna a palavra. Oh, peraí, mas lá em 1 João não está escrito assim: no princípio era o verbo. Opa, peraí, o princípio do verbo não é antes de que se forme todas as coisas? Sim. Ué, mas quer dizer, ele se torna a palavra depois que ele vai para o céu? Então antes de ir para o céu ele não era a palavra? Ah, então olha que profundidade. Então é por isso que a gente busca a palavra. Olha só, rapaz. Não, é triste, né, irmão? É triste, assim. Ó, quem tiver assistindo, você vê o que diferença que faz uma igreja que pregue escritura, a palavra de Deus, a Bíblia como palavra de Deus. Explique para que a pessoa não caia nesse tipo de coisa. Porque ele entra nesse parafuso e não vai enxergar nunca, entendeu? Obviamente, se o Espírito Santo não abrir a mente dele. Mas você vê, lá está escrito: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Opa, então desde o princípio tem trindade? Opa, desde o princípio. Rapaz, então não foi depois que ele foi crucificado? Não, não foi não. Olha, que profundidade, hein? Ah, vamos lá. Ele se torna a palavra. E aí ele falando, eu entendi que nós somos o único povo da terra que entra na igreja e busca a palavra. Vocês entenderam isso aí? Todo mundo busca a mensagem. E nós não busca sabendo falar de Mardoqueu, de não sei o que, nós busca a palavra. Tá vendo? Nós somos o único povo, aliás, dá até para acabar com essa frase aqui. Nós somos o único povo que busca a palavra. Os demais buscam mensagem. O que é mensagem? Bíblia. Basicamente, não, esse negócio de Mardoqueu, esse negócio de apóstolo, esse negócio de salmos aí, não, esses caras vão na igreja para buscar o que? Mensagem. É mensagem, esse é o objetivo deles. Ah, não, lá a gente vai buscar a palavra. Aí a minha pergunta é: o que é a palavra? Aí ele vai dizer: não, opa, peraí, a palavra é aquilo que é revelado na cabeça do ancião, do cooperador, do diácono, seja lá quem for, quem esteja atendendo o culto ali. E aí ele vai falar para mim assim: eis que você entrou aqui esta noite e olha que eu te vi ali e a sua necessidade é isso e aquilo. E te diz Deus: vou te preparar um carro novo, vou te preparar uma casa nova, e você, tudo que estava por baixo vai virar por cima, o papel que estava embaixo vai para cima. Então, isso é a palavra. Por incrível que pareça. Olha
a conclusão que leva à falta de um entendimento bíblico mínimo, entendeu? Olha a conclusão que isso leva. Bom, eu ia fazer um react bem rapidinho, já está dando quase meia hora aqui, mas é isso, irmãos. E para você não ser enganado, para que você entenda escritura, aqui, por exemplo, no canal, nós fazemos, eu faço, ensino, a gente tem estudos bíblicos todas as quintas-feiras, às 20 horas. Se quiser participar, é só entrar num desses grupos, você participa ao vivo. E para os membros do canal, você tem acesso a todos os estudos bíblicos que a gente fez, todos gravados, você pode assistir todos ali, todos que já passaram. E na verdade, é por um valor, assim, é um valor irrisório, é só porque eu não posso deixar aberto por conta dos algoritmos do YouTube, eu coloquei lá. Então, vocês entram lá e aproveitem e já ajuda aqui o canal e ajuda que a gente consiga se comprometer ainda mais, né, em ensinar, em desenvolver e trazer coisas melhores, cada vez melhores, tá bom? Então, agradeço vocês que assistiram até aqui, deixe like, curta, compartilha e nos vemos no próximo vídeo e até mais e tchau, tchau.